Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, graças te damos, Senhor, ó, por mais esse dia, por ter nos acordado, por estarmos, Senhor, agora na tua presença, invocando o teu nome. Ó Senhor Jesus, obrigado, Senhor, pelas tuas misericórdias, se renova a cada manhã. Senhor Jesus, ó Senhor, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito a nós, pelo teu cuidado, pelo teu amor. Senhor Jesus. Amém, amados? Nessa manhã nós vamos desfrutar da terceira semana do alimento diário. E o título da segunda-feira é Experiências de desesperar-se da própria vida moldam o ministro da nova aliança. E o ler com oração diz assim: Não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Isso está em 2 Coríntios 1:8. O tema desta semana é Como Deus prepara os seus ministros. Nesta semana, veremos pontos importantes para a preparação dos ministros da nova aliança, com base nos princípios valiosos contidos na segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Também veremos, pela experiência do autor, como discernir a estratégia de Satanás para nos fazer perder a simplicidade e pureza devidas a Cristo. Constataremos que Deus não era solitário na eternidade, mas tinha um bom relacionamento consigo mesmo, a Trindade divina, o que serve como referência para o nosso relacionamento com Ele e com os irmãos. Ainda compreenderemos o quão importante é para Deus e para nós negar a nós mesmos, tomar nossa cruz e segui-lo para um dia sermos inseridos em Deus sem nenhuma reserva. Concluiremos com a percepção de que o mundo físico e material tem a finalidade de produzir algo para o mundo espiritual. Caro leitor, com a mensagem desta semana, o Senhor quer ajudá-lo a definir seu destino. Ele não quer que você seja disciplinado no choro e ranger de dentes, nas trevas exteriores, mas almeja que você receba a bênção de sua herança. Para tanto, ele lhe oferece a oportunidade de fazer parte do grupo de escolhidos, seus eleitos, dando-lhe as condições de reinar com ele durante 1000 anos. Enfim, o que você espera? Quer fazer parte dos selecionados de Deus? Ele o está convocando e chamando. Se você estiver disposto a pagar todo o preço para seguir o Senhor, certamente não irá arrepender-se. Com respeito à preparação de Deus para seus ministros, leiamos o testemunho do apóstolo Paulo. Porque ouvistes qual foi meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Paulo era dotado de muito conhecimento das Escrituras. Essa descrição mostra uma pessoa religiosa que lutou bravamente para manter as tradições de seus pais, a ponto de perseguir a Igreja de Deus com ferocidade em nome do judaísmo, arrastando homens e mulheres para as prisões e até mesmo consentindo na morte deles. Esse era Saulo de Tarso, que posteriormente passou a ser chamado Paulo. Na semana anterior, falamos um pouco de Pedro, o representante dos galileus. Estes eram pescadores rudes e iletrados, e vemos pelo relato que Pedro era impulsivo, precipitado e rápido em fazer as coisas. Mesmo tendo dito ao Senhor, ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Naquela mesma noite, antes de o galo cantar, Pedro já o havia negado por 3 vezes. Ó Senhor Jesus! Entretanto, quando Jesus ressuscitou, mandou dizer a seus discípulos e a Pedro que deveriam encontrar-se com ele na Galileia. Isso foi muito importante para Pedro,
que a essa altura se sentia indigno do Senhor. Deus trabalhou nele. Desse modo, Pedro se tornou um vaso útil no começo do viver da igreja, executando o que Deus incumbira à igreja no dia de Pentecostes, dentro do ministério da nova aliança. Em nossos dias, Deus também precisa de você. Todo o seu passado, tudo o que lhe aconteceu, faz parte desse processo. Não reclame de nada. Se você ama ao Senhor e deseja servi-lo, Deus usa tudo para torná-lo o ministro da nova aliança. Não importa se você não é tão estudado e tem um trabalho mais simples. Assim como Deus trabalhou em Pedro, Ele também trabalhará em você. Talvez ainda você se pareça com Paulo, letrado, culto, zeloso das tradições e das religiões de seus antepassados. Deus, no entanto, também precisa trabalhar em você. Esse zelo natural não serve na obra de Deus. Ele quer trabalhar tanto em um como em outro. Ele escolheu você e, ao escolhê-lo, afirmou o seguinte: Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Aceite esse convite. Ó Senhor Jesus! O Paulo religioso e zeloso das tradições aprendeu o judaísmo aos pés do mestre Gamaliel. Contudo, um dia, o Senhor revelou-lhe algo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Deus também revelou algo a você. Talvez não diretamente, mas por intermédio de seus profetas, por meio do viver da igreja, por sua participação nas conferências ou ainda por seu desfrute do alimento diário. Essa revelação aos poucos foi-lhe desvendada, e a palavra tem entrado em você, constituindo-o, alimentando-o e dando direção à sua vida. Na sequência do relato de Paulo, lemos: Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios. Sem detença, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Esse era, portanto, o currículo do apóstolo Paulo. Os versículos a seguir representam muito bem o que Deus quer fazer conosco e como Ele prepara seus ministros. Leiamos: Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Com você não será diferente. Deus permitirá que você tenha as mesmas experiências para se tornar útil nas mãos do Senhor. Muitas vezes, quando nos sobrevém uma situação que não nos faz desesperar de nossa própria vida, ainda usamos de nossos recursos para lidar com ela. Enquanto pudermos, espernearemos. Deus, contudo, quer levar-nos além de nosso limite, conduzindo-nos a um ponto em que não temos mais saída, como se houvesse um precipício à frente e não houvesse maneira de voltar. Querido leitor, graças a Deus, essas experiências moldam o ministro da nova aliança, pois ele passa a não mais confiar em si mesmo. Enquanto tivermos recursos, continuaremos a confiar em nós mesmos, mas quando não temos mais para onde correr, nem nos restam mais forças para vencer a situação, Deus vence por nós. Aleluia! Senhor Jesus, aleluia, amados, aleluia por mais essa semana. E nessa semana nós vamos ver como o Senhor prepara os ministros da nova aliança, amém? E os ministros da nova aliança, eles precisam estar expostos
a serem preparados para não passarem pela disciplina do choro e ranger de dentes e das trevas exteriores, não é mesmo? Ó Senhor Jesus! Pois o Senhor almeja, amados, o Senhor almeja que cada ministro, né, possa receber a sua bênção, amém? E a bênção que estamos falando é a sua herança, amém? Ó Senhor Jesus! Você está disposto a pagar o preço para receber a herança? Aleluia, amados. Eu também estou, né? E muitas vezes, né, o mundo, ele vem nos tentar, né, com suas coisas, né, com os seus negócios, para que a gente não negue a nós mesmos para seguir o Senhor, e sim negue o Senhor em vez de negar as coisas que o mundo nos impõe. Só que nós não precisamos estar dispostos, né, a escolher o Senhor. Ó Senhor Jesus, nós sabemos que o Senhor, irmãos, Ele nos escolheu primeiro. Ó Senhor Jesus, por isso que hoje, eu e você, amados, precisamos estar disposto a escolher o Senhor. Amém? Escolher o Senhor é justamente, amados, negar as nossas vontades, as nossas preferências e estar escolhendo as coisas de Deus. Fazer a vontade do Senhor acima de qualquer outra coisa. Amém? E caso nós escolhamos venhamos a escolher fazer a vontade do Senhor, amados, nós não vamos nos arrepender. Amém? Por quê? Porque a vontade do Senhor, irmãos, como fala lá em Romanos, ela é boa, agradável e perfeita. Já pensou? Então, quando nós fazemos a vontade do Senhor, irmãos, é o melhor para nós, sem dúvida nenhuma. Por mais que o mundo tente nos enganar. Ó Senhor Jesus! Por isso, amados, precisamos continuar firmes, buscando e amando o Senhor. Com respeito a estarmos preparados, não é mesmo? Precisamos ver as experiências que o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro tiveram em suas vidas, né? A gente sabe que Paulo, apesar da idade, ele diz lá em Filipenses que ele era um fariseu dos fariseus, né? E quanto à lei, irrepreensível. Ele era perseguidor da igreja, né? Paulo era aquele que tomou cartas dos sacerdotes, né? Dos principais sacerdotes, para prender e assolar as igrejas, né? E foi em uma dessas viagens que ele acabou conhecendo o Senhor. Ó Senhor Jesus! Então Paulo, irmão, ele era muito determinado, né? Ele era muito conhecedor, ele era muito forte nas palavras. Ó Senhor Jesus! Por outro lado, Pedro, ele era representante dos galileus, né? Era um pescador, né? Simples, inculto, né? Ó Senhor Jesus! E também Pedro tinha uma alma muito forte, né? Ó Senhor Jesus! Ele era muito forte em sua alma, né? Ele era teimoso, obstinado, né? Senhor Jesus! E sempre adiantado, né? E falava muito, irmãos. Ó Senhor Jesus! Por outro lado, amados, a gente precisa ver algo, ganhar algo nessa vida de experiência. Tanto Paulo, que era sábio, né? Nas Escrituras, era muito conhecedor, muito culto. E tanto Pedro, que era inculto e era iletrado, irmãos, tanto Paulo quanto Pedro, eles precisavam passar pelo trabalhar do Senhor. Amém? Ó Senhor Jesus! Não é porque Paulo era culto e letrado e Pedro era inculto, né? Só Pedro precisava ser trabalhado pelo Senhor. Não. Tanto um quanto o outro precisava, amados. É como aquela madeira de acácia, né? Nós sabemos que a acácia, ela é a madeira por excelência. E mesmo assim, ela para fazer parte da construção do tabernáculo, ela precisava ser recoberta de ouro. Amém? Ó Senhor Jesus! Por isso, amados, que tanto um quanto o outro precisava do trabalhar do Senhor. Ó Senhor Jesus! E é interessante, porque talvez um de nós, né,
se pareça ou com Paulo, né, ou com Pedro. Ó Senhor Jesus, sejamos esses representantes, né, tanto de Paulo quanto de Pedro, né, mas tanto um quanto o outro, amados, precisam do trabalhar do Senhor, amém? Eu creio que nós estamos dispostos, né, a passar pelo trabalhar do Senhor em nossas vidas. Senhor Jesus. E o que é rico é que nós não podemos abrir mão desse trabalhar, irmãos. Esse trabalhar do Senhor na vida de qualquer um que almeja servi-lo é fundamental, é necessário. Por isso que, amados, vamos estar dispostos ao trabalhar do Senhor em nossas vidas, amém? Uma coisa que nós não podemos de forma alguma é confiar em nós mesmos, né? Ó Senhor Jesus, a Bíblia diz lá em João que o Senhor é a videira e nós somos os ramos. E sem Ele nada podemos fazer. Então, irmão, não podemos confiar em nós mesmos, de forma alguma, mas sempre, unicamente no Senhor. Pois o Senhor, Ele conhece a medida de cada um de nós. E Ele trabalha de maneiras diferentes, mas para alcançar o mesmo resultado, que é o galardão em cada um de nós. Amém? Louvado seja o Senhor. Que nós possamos desfrutar dessa palavra e compartilhar entre os irmãos, né? Louvado seja o Senhor, amados. Aleluia.